procedimento da comissão, às quais eu me referi anteriormente, a comissão de limites, por sermos ao todo 21, decidiu que apenas 3 subcomissões poderão funcionar ao mesmo tempo. E nós, no momento, temos 3 subcomissões funcionando ao mesmo tempo, por isso não estabelecemos a subcomissão de Barbados e muito menos do Reino Unido. E também parcial, o Reino Unido fez uma proposta bastante reduzida, porque outras se seguirão, esta especificamente em relação ao Atlântico Sul, no que diz respeito à Ilha da Ascensão. Os ingleses estão pleiteando um limite além das 200 milhas na região da Ilha de Ascensão. Por fim, Indonésia e Japão, Japão sendo o último, o mais recente, melhor dizendo, que encaminhou uma proposta, e as delegações da Indonésia e do Japão, na próxima sessão da comissão, que será em março, abril do ano que vem, farão as suas respectivas apresentações das suas propostas à Comissão de Limites. As futuras sessões da Comissão de Limites estão previstas para a 23ª, neste período, 2 de março a 9 de abril, e a 24ª, de 10 de agosto a 11 de setembro. Nesse meio, as subcomissões de 7 períodos também se reúnem para dar prosseguimento ao exame das propostas num nível maior de detalhamento. Mas a comissão, com os 21, quando se reúne, entendo que para a próxima sessão nós devemos considerar as recomendações em relação às propostas feitas pela conjunta, França, Irlanda, Espanha e Reino Unido, Noruega e França. Analisaremos também um caso específico do Brasil. Conforme eu já disse anteriormente, o Brasil encaminhou a sua proposta e a Comissão de Limites já formulou suas recomendações ao governo brasileiro. O governo brasileiro, ao analisar as recomendações, entendeu que alguns aspectos dessas recomendações não estavam muito claros. Não era necessariamente um questionamento, do ponto de vista técnico, da opinião da comissão, mas solicitação de esclarecimentos adicionais no que diz respeito ao que a Comissão de Limites estava querendo dizer em relação a alguns aspectos das recomendações. Então, esse documento foi recebido pela Comissão de Limites, no momento está em análise, no âmbito da subcomissão que analisou a nossa proposta, e na sessão de março, abril deste ano, provavelmente será prontificado o documento, a resposta da Comissão de Limites. Vamos tratar também um assunto muito importante, porque chamado de as despesas para manter os membros, não apenas em Nova York, mas em todas as circunstâncias em que eles estão desenvolvendo as suas atividades como membro da Comissão de Limites. Isto por quê? Com a carga crescente de trabalho da Comissão de Limites, os períodos de permanência na cidade de Nova York estão ficando cada vez maiores. Nós temos que permanecer na cidade de Nova York, às vezes, por 5, 6 semanas. E eu sou um dos mais novos da comissão, de modo que os senhores podem imaginar que se a gente somar a idade dos 21, bota 0 nisso aí, que nós vamos ter um número. Então, é uma turma que precisará certamente de um apoio de saúde, na medida em que esse tempo prolongado em Nova York, que não é exatamente uma cidade tranquila, todos nós sabemos, e nós estamos perguntando aos Estados-partes, na próxima reunião, que eles, como são os que têm competência para interpretar a Convenção, que eles interpretem para nós, Comissão de Limites, o que a Convenção quer dizer com defray the expenses, a referência à expressão que eu fiz anteriormente. Pagar as despesas dos membros da comissão. O que é isso? É a passagem de avião, o hotel e o McDonald's? E se alguém ficar doente, se alguém precisar de algum tipo de apoio? Então, estamos pleiteando junto aos Estados-partes. Pretendemos também elaborar um documento no sentido de elaborar um formato unificado para todas as recomendações, porque, conforme eu ressaltei anteriormente, as propostas são examinadas por subcomissões. Embora sejamos todos da mesma área e trabalhemos juntos, é claro que as características personalísticas influem bastante. Então, para evitar que
um conjunto de recomendações difira substancialmente de outro, a comissão está preocupada em estabelecer normas, um formato para serem observados por todas as subcomissões para que os estados costeiros recebam recomendações consistentes e iguais, pelo menos no formato. Né? Certamente teremos a apresentação das propostas a serem feitas pela Indonésia e pelo Japão. Muito provavelmente não teremos condição de estabelecer, naquele momento, as subcomissões que vão examinar essas propostas. E, finalmente, a gente vai poder, nessa reunião aqui, provavelmente, estabelecer as subcomissões para examinar as propostas de Barbados e do Reino Unido. Até porque são duas propostas bastante... eu não diria que sejam simples, porque nenhuma, a exemplo das mulheres, né, nenhuma proposta é simples, ainda que seja pequena. Desculpe a brincadeira, é porque eu já vi alguém cabeceando, então isso aí anima o pessoal. De modo que essa proposta de Barbados, e sobretudo a do Reino Unido, que se refere apenas à área da Ilha de Ascensão, a Comissão de Limite, em princípio, não terá que gastar muito tempo para examinar essa proposta. A gente nunca sabe, há sempre surpresas, mas, de qualquer forma, a expectativa é nesse sentido. E, em agosto e setembro desse ano, além de eventuais propostas que possam ser encaminhadas até maio de 2009, porque este é o prazo para que a proposta possa ser examinada neste período de 10 de agosto a 11 de setembro. Se a proposta for encaminhada após maio de 2009, ela terá que ser apresentada já na primeira reunião de 2010, porque há uma necessidade, há uma carência de 3 meses entre a apresentação da proposta, né, e o início do exame dela no âmbito da comissão. E espero, realmente, sinceramente espero, que a comissão tenha condições de adotar as recomendações em relação à proposta conjunta da França, da Irlanda, da Espanha e do Reino Unido, da Noruega e da França. No que diz respeito, e eu já me referi à carga de trabalho da comissão de limite, um resumo do que a gente disse até agora: a comissão recebeu 13 propostas, 5 conjuntos de recomendações já foram prontificados pela comissão e encaminhados a quem de direito. 3 propostas estão no estágio final de exame, de análise. Uma proposta está no início do seu exame. 2 propostas já foram encaminhadas à comissão de limite, mas as correspondentes subcomissões não foram estabelecidas, ainda no contexto da carga de trabalho da comissão, né, que, apesar, né, desta carga de trabalho crescente, nós entendemos que a comissão de limite está em condições de desenvolver suas atividades de acordo com as disposições da Convenção, das suas regras de procedimento e das Scientific and Technical Guidelines. E, por fim, na reunião deste ano dos Estados-partes, né, o trabalho da comissão, né, foi ressaltado, né, que os Estados-partes fizeram referências ao trabalho da comissão de limite, e algumas dessas delegações chegaram, inclusive, a elogiar o trabalho da comissão de limite, sobretudo alguns estados que já receberam as recomendações emanadas da comissão de limites. Salvo engano, acho que esse é o último slide, e eu aproveito para agradecer a todos a atenção. Muito obrigado.